Olha isso aqui. A comparação entre a força do orangotango e do gorila desperta interesse devido à sua proximidade genética e ao fato de ambos serem grandes primatas. Tanto o gorila, quanto o chimpanzé, quanto o orangotango são muito próximos geneticamente de nós, seres humanos. Agora, em tamanho, o gorila ele é o maior de todos. O orangotango vem em segundo lugar, o chimpanzé em terceiro. Mas é claro, vocês viram aqueles vídeos lá, ser humano contra gorila, ser humano contra orangotango, contra chimpanzé, no X1, na mão, o ser humano perderia dos três. Isso é fato. Mas como que seria uma comparação entre o segundo lugar e o terceiro lugar? Eu apostaria no orangotango contra o chimpanzé, não ganharia do gorila. Isso vai depender do número de indivíduos. Os chimpanzés normalmente andam em bandos maiores, mas todos eles convivem muito bem em sociedade, né? São primatas, são muito inteligentes, têm parentesco com nós seres humanos. Isso vocês sabem. Embora compartilhem algumas características físicas e comportamentais, suas diferenças anatômicas e ecológicas resultam em níveis distintos de força e habilidade física. Sim, porque também gorila e orangotango. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós estamos falando dos três, gorila, chimpanzé e orangotango. Gorilas e chimpanzés habitam a África, que normalmente é um ambiente quente, seco, diferentemente da Ásia. Entendeu? É onde habita o orangotango. Já é um ambiente um pouco mais úmido, mais frio, é um clima temperado, é bem diferente de onde o gorila e o chimpanzé habitam. Então é claro que eles vão ter nichos ecológicos diferentes, vão se alimentar de elementos diferentes, se bem que às vezes tem umas similaridades. E chimpanzés são onívoros, tá? Só para deixar bem claro, eles se alimentam de vegetais, mas de carne também. Muita gente pensa que eles são herbívoros, mas sim, eles se alimentam de carne. O orangotango, com seu habitat natural nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, é reconhecido por sua agilidade e destreza nas copas das árvores. Possuindo membros longos e uma estrutura corporal adaptada à vida arbórea, os orangotangos demonstram uma incrível força em suas mãos e braços, utilizada para se balançar de galho em galho. Isso dá pra ver, olha só como o braço dele é longo. E olha os pés, que são em formato de nossas mãos, justamente para escalar, para agarrar galhos, troncos. Então, além de fortes e grandes, são muito ágeis. São excelentes escaladores, os orangotangos. E manipular objetos. Por outro lado, o gorila, habitante das florestas tropicais da África Central e Ocidental, é conhecido por sua imponência e força física. Assim, o clima das florestas tropicais da África é um pouco mais úmido se você for comparar com a savana africana. A savana é mais quente, é mais seca. É diferente da floresta tropical, que é mais úmida, igual a gente tem a Amazônia e a Mata Atlântica aqui no Brasil, que são florestas densas, cheias de biodiversidade, onde o clima é bem úmido e as temperaturas já são mais ambientes, né? Não são tão quentes. São mais quentes do que frias, né? Mas existe muita variação de temperatura. E é claro que as florestas tropicais africanas são bem similares às nossas florestas tropicais. Como eu citei, Amazônia e Mata Atlântica. Então, os gorilas eles vivem nas florestas tropicais africanas. Não é que nem leão, rinoceronte, elefante, hipopótamo, crocodilo, guepardo, leopardo, babuínos que vivem na África mesmo, né? Na savana africana. Que a gente pensa em África, vem savana na cabeça, né? Mas vamos ficar um pouco mais atento com isso aí. Incomparável entre os primatas. Com músculos maciços e uma postura quadrúpede, os gorilas são capazes de realizar feitos impressionantes de força, como arrancar troncos e mover objetos pesados para criar ninhos ou marcar território. Em um confronto direto entre um orangotango e um gorila, a força do gorila geralmente prevalece devido à sua constituição robusta e musculatura poderosa. Embora os orangotangos sejam ágeis e habilidosos em seu ambiente natural, eles geralmente evitam confrontos com gorilas, optando por uma vida mais solitária e pacífica. Eles evitam justamente porque vivem em ambientes diferentes, como eu falei. Mas se vivessem no mesmo ambiente, eu acredito que normalmente eles se evitariam. Justamente porque sabem do perigo que é você disputar recursos, energia nas florestas,
E de fato é extremamente caro. E a competição seria acirrada se eles ficam encurralados no mesmo ambiente. Às vezes acontece de um cair no território do outro e o conflito acaba sendo inevitável. Mas normalmente eles se evitam justamente para não se ferirem, não correrem riscos mais sérios, mais graves. Mas é óbvio, como eles vivem em continentes, em biomas diferentes, então não tem mesmo como eles se enfrentarem. Além da força física, as diferenças comportamentais entre orangotangos e gorilas também influenciam sua dinâmica social e territorial. Enquanto os orangotangos tendem a ser mais solitários e menos confrontacionais. Sim, diferentemente do gorila e do chimpanzé. Eu confundi aqui, gente. Os orangotangos normalmente ficam solitários, eles vão viver em bando no período reprodutivo. Gorila e chimpanzé já são mais seres de sociedade. Os chimpanzés normalmente ficam em bandos maiores, entendeu? E os gorilas, sim, eles convivem em grupos. Podem ser grupos grandes, só que os grupos dos chimpanzés normalmente são maiores. Os gorilas vivem em grupos sociais coesos, liderados por um macho dominante, onde a competição pela posição social pode resultar em exibições de força. Portanto, a comparação entre a força do orangotango e do gorila destaca as adaptações impressionantes desses primatas às suas respectivas formas de vida. Enquanto o orangotango se destaca pela agilidade e habilidade nas árvores, o gorila impressiona com sua força bruta e complexidade social. Cada um representa uma faceta única da evolução primata, refletindo as demandas ambientais de seus habitats específicos. Pois é, guys. Mas eu quis trazer para vocês mais de um exemplo. Gorila e orangotango, X1, quem vence? Gorila. Gorila chimpanzé, quem vence no X1? Gorila. Orangotango e chimpanzé no X1, eu acredito que o orangotango levaria, por ser maior, por ter mais força. Mas não diria que o chimpanzé seria impossível dele vencer. Mas é claro, como os chimpanzés normalmente estão em grupos e os orangotangos solitários, aí o chimpanzé vai ter vantagem do grupo. Assim como ele também teria essa vantagem de grupo contra o gorila. Normalmente eles têm grupos maiores. Agora, orangotango e chimpanzé, o orangotango leva. Isso se eles se encontrassem, né? Mas vivem em ambientes diferentes. Mas é aquilo, gente. O pódio é esse. Gorila em primeiro lugar, orangotango em segundo, chimpanzé em terceiro. Esse sim, os primatas mais próximos de nós, seres humanos. Animais grandes, fortes, rápidos, ágeis, inteligentes e muito sociáveis. Apesar de que o orangotango só vai ser sociável no período reprodutivo. Ele prefere ficar isolado, solitário, diferentemente de gorila e chimpanzé que sempre está vivendo em bando, em sociedade. Bom, esse foi aí um react do Conhecimento Mundial, perfil. Já sabem, né? Se inscrever aqui no canal, ativar sininho, deixar muito like e me seguir nas redes sociais, compartilhar meu conteúdo e lembrar do nosso bordão, que o conhecimento ele vai dominar o planeta. Porque aqui é o planeta do conhecimento. Valeu, guys! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!